Boa noite, meus irmãos. Que o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia e sua paz perfeita sejam multiplicadas a todos nós nessa noite. É muito bom poder, mais uma vez, estar entre vocês, ser abençoado pelo acolhimento, pela comunhão, pelo carinho, pelo cuidado de cada um dos irmãos. É bom revê-los, é bom sentir este amor, é bom estar aqui de verdade. E eu espero que os irmãos tenham o mesmo sentimento que eu estou tendo nessa noite. Eu espero que vocês estejam também contentes com a minha presença, com a minha visita, com a minha estadia entre vocês. Ninguém disse amém, então... que bom. Agradeço, meu amigo, pela oportunidade, pelo convite. Em algumas ocasiões que eu tenho a oportunidade de conversar com alguns colegas de ministério sobre o fato de ministrar a palavra, receber um convite, visitar, enfim, eu tenho sempre o cuidado e o carinho de dizer que há um convite que eu nunca recuso, que é o convite feito sempre pelo meu amigo Ismael. É o único convite que eu não recuso. Eu até aceito, mas só depois que eu consigo me lembrar que eu tenho um compromisso. Aí eu tenho que desmarcar, como eu já fiz em algumas ocasiões com meu amigo. Mas de fato, é o único convite que eu não recuso. E há uma razão para isso. Não só pelo fato de serem meus amigos, Lívia, com quem eu estudei, tive a oportunidade de conhecer e crescer junto com ela, eu, minha irmã, mas por termos criado um laço, uma aliança, e essa aliança ter se consolidado, ter se firmado, por termos convicções muito próximas, muito parecidas, por termos sentimentos a respeito do reino de Deus. E eu, particularmente, sou alguém que durante algum tempo eu tenho recusado convites para poder ministrar. Isso em virtude das demandas que hoje eu tenho. Tenho a minha empresa, tenho o meu trabalho, e você tentar consolidar tanto a sua vida profissional como o seu ministério é uma tarefa muito árdua, é difícil, não é muito fácil. Mas os convites de Ismael são os convites que eu nunca consigo recusar e nem posso recusar, e para mim é um prazer estar aqui, meu amigo, e ser bênção para cada um de vocês, ser bênção para esta igreja. E a minha oração, como sempre, e também é o meu desejo, é que o Senhor use a minha vida e que eu seja sua boca para cada um de vocês que aqui estão, que vocês possam ser edificados com a palavra de Deus, e que o Senhor me dê essa alegria tão especial de dividir algum dom que eu tenha com cada um de vocês. E as palavras do apóstolo Paulo, elas são sempre muito pertinentes em momentos e oportunidades como essa, como o fato de ele ansiar pelo desejo de encontrar a igreja de Roma e de repartir com esta igreja algum dom que ele tenha. Isso fala muito ao meu coração, e de verdade eu acredito que eu estou sendo abençoado pela vida de vocês, como eu creio também que vocês estão sendo abençoados com a minha vida. Me acompanha a minha esposa pela segunda vez, Cristina, essa preta aqui linda. Faz assim, filha, para o pessoal te conhecer. Tira a máscara, por favor. Estamos juntos. Minha sogrinha ficou em casa, está recebendo os cuidados da cuidadora. Mas é bom estarmos aqui. Eu quero convidar cada um de vocês a abrirem, por gentileza, as suas Bíblias. Na luz do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, faremos a leitura partindo do verso 1 e seguindo até o verso 17. Estamos juntos, irmãos? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé.
E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Graças a Deus por esta palavra. Quantos podem dar graças a Deus por esta palavra? Hoje, na Quinta da Família, nós temos contato com um importante texto das Escrituras. É muito comum, ao fazermos uma leitura como essa, não considerarmos que nela existam algumas lições e algumas informações que não merecem a nossa atenção e não merecem a nossa apreciação, sobretudo a reflexão sobre aquilo que está sendo dito. Não há uma única linha do texto de toda a Escritura que não esteja sendo escrita e, por fim, compartilhada, sem que exista nela uma intenção. E tentar encontrar esta intenção deve ser o interesse do nosso coração de buscá-la e se esgotar, acima de tudo, para de verdade encontrar qual é a intenção, não somente a intenção do autor, uma vez que ela existe, como também qual é a intenção de Deus, ao permitir que nós tenhamos contato com aquilo que está sendo compartilhado conosco. Nesse sentido, não há, como eu disse, nenhuma linha que seja desinteressante a nós. Não há uma única palavra, não há uma vírgula, não há nenhum dado que precise ser desprezado por nós. Todas as vezes que nós dobramos os nossos olhos para o texto sagrado, os nossos olhos precisam se dobrar com profundo temor, porque nós estamos tendo contato com a palavra de Deus. A evocação da sua voz, na sua maneira, na sua forma mais plena, e portanto nosso coração precisa estar sendo tomado por um sentimento de reverência. E uma vez tendo este sentimento de reverência ao contato com a Escritura, sermos então motivados a tentar compreender e achar nesta caça ao tesouro das palavras de Deus o que é que Ele está nos dizendo. Logo, para esta Quinta da Família, o que este texto, especialmente o texto de Mateus capítulo 1, tem a nos ensinar? É muito comum, ao visitarmos uma casa, nós encontrarmos um lugar, um espaço reservado para as fotos da família. Eu acredito que em toda casa é assim, toda casa tem um espaço, tem um móvel, tem um canto, tem uma parede,
que representam os recortes da nossa memória. E, obviamente, esses recortes tendem a demonstrar o amor que se tem por cada membro da família. E é muito provável que todo aquele que visitar esta casa será tocado por esses sentimentos e sentirá de verdade esses sentimentos ao olhar para este memorial, que nada mais é do que a história de uma família. Contudo, neste mesmo espaço ou em outro espaço na casa, também encontraremos um lugar que nos parece ser o lugar aonde estas fotos recebem uma apreciação muito maior. Elas estão com um significado muito mais profundo. Seja a foto do dia do casamento, seja a foto do nascimento dos filhos, seja a foto daquela viagem que enfim ocorreu depois de ter sido criada grandes expectativas para ela. Mas dentre tantas fotos que ornam o nosso lar, e especialmente este canto, existirá este canto que será exatamente a expressão desses sentimentos mais marcantes, dessas memórias mais marcantes, sim ou não? E é tão bom quando nós ornamentamos e decoramos o lar com estas memórias que estão impregnadas, tomadas de tantos sentimentos, de tantas lembranças, que estão ali com um sentido, fazer com que revisitemos sempre esses sentimentos. E nem sempre é revisitar a memória, o lugar, a lembrança, mas é revisitar os sentimentos que foram depositados ali, que foram experienciados ali. E isso é tão bom quando acontece, isso é maravilhoso. Mas estranhamente, nós nunca encontraremos um lugar reservado para que nós coloquemos ali aquelas lembranças que nos envergonham e que mancham a reputação da família. Estranhamente, não existe esse espaço ocupado para isso. Não existe este lugar. Mas é fácil compreender isso, uma vez que não existirá nenhuma pessoa que tenha o desejo e seja movida a compartilhar com aqueles que visitarão o seu lar as suas próprias dores pessoais, uma vez que essas dores, elas sempre serão insistentemente trabalhadas para serem ocultadas dos olhos dos outros. E de fato, é muito mais confortável e muito mais fácil para nós escondermos dos olhares dos outros aquilo que nos machuca. Você não terá dentro do seu lar, e ninguém em sã consciência, acredito eu, terá no seu lar fotos que lhe conduzam para essas memórias que lhe causam dor. Porque aquilo que envergonha sempre será ocultado. Aquilo que envergonha sempre será escondido. E penso que nesse momento, enquanto eu estou falando com cada um de vocês, vocês devam ter voltado no passado e se lembrado das memórias tão marcantes e maravilhosas que tiveram, mas agora, no momento que eu estou fazendo com isso, suas memórias estão sendo visitadas exatamente por essas dores, pelas suas decepções, pelas suas frustrações. Mas diferente de nós, houve alguém que não escondeu as nódoas morais da sua família.
Jesus não escondeu dos olhares dos homens o memorial de sua casa. Essa importante lista de Mateus compartilha conosco não só os membros da família de Jesus, que foram pessoas com grande representação e expressão na história de Israel, pessoas piedosas, como ali, aqui, exatamente nesse texto, estão também aquelas pessoas bem complicadas e confusas. Ele não ocultou dos nossos olhos, e nem mesmo da história, aquelas pessoas que nós naturalmente consideraríamos como pessoas reprováveis. E há um sentido para que Jesus não faça isso. Há uma razão para que ele não faça isso. Neste texto de Mateus, nesta lista de Mateus, nós temos parentes piedosos, como nós também temos pessoas muito perversas e complicadas. Na lista de Mateus, no álbum familiar de Jesus, nós encontramos 3 reis justos. Josias, Josafá e Ezequias estão ali. E esses homens justos e essas pessoas piedosas não só estão ali, essa família também é completada por aquelas pessoas complicadas. Não só complicadas, como aquelas pessoas de verdade, profundamente perversas. Elas estão ali. Veja que na lista de Mateus, em seu registro, nós encontramos a enganadora Tamar, nós encontramos a prostituta Raabe, nós encontramos Ruth, a moabita, nós encontramos inclusive a Batseba, que o autor faz questão de mencioná-la como aquela mulher de Urias. Nessa lista, nós também encontramos o perverso, o maligno Manassés, que sacrificou os seus próprios filhos ao seu ídolo Moloque. Essas pessoas também estão no memorial da família de Jesus. Essa interessante lista que nós acabamos de ler em Mateus revela-nos algo muito mais precioso, algo muito mais maravilhoso, algo muito mais doce, algo muito mais grandioso a respeito do ministério e da vida de Jesus, da história deste homem, o qual nós servimos com tanto amor, devoção e inteireza de nossa alma e coração. Esta estranha lista de Mateus revela-nos a escandalosa e também maravilhosa graça de Deus. Vemos a graça de Deus neste histórico de Jesus, neste álbum que agora estamos tendo contato através das palavras de Mateus. Porque aqui nós encontramos e percebemos pessoas que não foram escolhidas por seus próprios méritos. Elas não estão ali porque fizeram alguma coisa para garantirem o acesso neste importante álbum deste homem que marcou a história de todos os homens. Elas não estão ali por causa de seus méritos, mas elas estão ali porque elas foram alcançadas pela doce, majestosa, maravilhosa e sublime graça de Deus. Só estão ali porque esta graça de Deus os atraiu para esta história, para a vida de Jesus. E portanto, há 3 importantes lições aqui nesta lista de Mateus que nós temos contato, e que bom que estamos tendo contato com essas lições tão preciosas.
A primeira lição que nós aprendemos com o álbum da família de Jesus é que a graça de Deus, meu amigo, meu pastor Ismael, a graça de Deus, meus irmãos, sempre triunfará. Não importa quais sejam as nódias da sua família, não importam quais sejam os problemas de sua casa, não importam os caminhos que foram traçados e escolhidos por você mesmo e os quais você andou, não importam quais sejam as vergonhas que você experimentou na sua vida, a graça de Deus é poderosa para superar, para triunfar sobre as suas dores, para triunfar sobre os seus problemas, para triunfar sobre estas causas que ainda lhe machucam. A graça de Deus continuará triunfando sempre. Oh, aleluia! E isto é uma maravilhosa notícia para nós. Por quê? Porque independente da história que você tenha construído para si mesmo e consequentemente para a sua família, essa história não significa nada ao momento em que ela encontra a graça de Deus. Ao encontro com a graça de Deus, aquilo que te perturba passa a não te perturbar mais. Aquilo que te machuca passa a não te machucar mais. Aquilo que te angustia já não te angustia mais. Aquilo que te oprime já não te oprime mais. Aquilo que te envergonha já não te envergonha mais. Por quê? Porque a beleza da graça de Deus, bem como o seu poder, é capaz de maneira cirúrgica entrar nos nossos lugares mais profundos e escondidos e mudar esta história que foi construída para uma história muito mais bela, muito mais significativa, muito mais relevante, muito mais maravilhosa. E portanto, a partir deste encontro com a graça, poderemos compartilhar uma história maravilhosa com quem quer que seja que encontre-se conosco no meio do caminho da graça. Oh, aleluia! A graça de Deus que triunfa sobre os nossos pecados, que triunfa sobre as nossas aflições, que triunfa sobre as nossas vergonhas, é a mesma graça que nos restitui, que nos reconstrói, que ressignifica, que nos firma e nos consolida ao ponto de dizer e testemunhar sobre esses poderosos efeitos da graça de Deus. Pois assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com a minha casa, Ele também pode fazer com a sua vida e com também a sua casa. Aleluia! Nunca nos esqueçamos desta importante lição que Mateus está compartilhando conosco. A graça de Deus sempre triunfará. Ainda que a sua história seja terrivelmente constrangedora e vergonhosa, ao olhar para as mudanças que a graça de Deus causou em nós, elas são substituídas pelos seus mais novos efeitos, e então sempre compartilharemos as melhores histórias que a graça de Deus causou em nós. Não haverá espaço para lembranças que nos machucam, haverá apenas espaço para histórias que nos causam alegrias. A segunda importante lição que nós aprendemos com Mateus é que a graça de Deus se manifesta em pessoas improváveis e nos lugares mais inesperados. Pare por um minuto e olhe para si mesmo e pense ao seu respeito. Quem um dia lhe convenceria que você estaria exatamente aqui hoje? É a graça de Deus que faz isto. Logo, não haverá nenhum homem e nenhuma mulher que esteja distante, esteja fora do alcance da graça de Deus. A graça de Deus alcança todos os perdidos, por mais distantes que eles estejam.
por mais problemáticos que sejam, por mais difíceis que pareçam, a graça de Deus se manifesta nas pessoas mais improváveis. E por que podemos concordar e dizer amém para isso? Basta você olhar para si mesmo. Não há nenhum homem que, tendo sido alcançado pela graça de Deus, se orgulhe em dizer que foi alcançado porque existia em si mesmo algum mérito. Os nossos pecados, à parte de Cristo, sempre serão motivos suficientes para nos considerarmos pessoas definitivamente miseráveis. E sendo assim, e nos reconhecendo assim, todos estaremos em posição de iguais diante de todos os homens. Mas a humildade que a graça causa em nós, transformando o nosso coração, faz com que nós nos sintamos pessoas realmente privilegiadas ao ponto de reconhecer: não merecia, mas Ele me alcançou. Não deveria, mas Ele, por sua vontade, me acolheu para a sua família. Bendito seja o nome do Senhor, por ter feito isso com este miserável pecador. A graça de Deus sempre se manifestará nas pessoas mais improváveis. E é comum, ao nos encontrarmos com os fatos que permeiam o nosso lar, acreditarmos que aquelas pessoas que compõem a nossa família, as quais nós amamos tanto, não serão alcançadas pela graça de Deus. Elas são tão problemáticas que permitimos a nós mesmos emprestarmos os nossos lábios para dizer de que Deus não as alcançará. Lê do engano, e que você seja repreendido pela sua consciência, porque a graça de Deus sempre se manifesta nas pessoas mais improváveis. Por mais problemático que seja o seu filho, por mais problemático que seja o seu esposo ou a sua esposa, não importa, a graça de Deus triunfa e pode alcançá-lo para a glória de Deus. E quem pode dizer amém? Oh, aleluia! Confie, meu irmão, continue acreditando e insista em suas orações, porque chegará o tempo, chegará a hora, chegará o momento em que Deus, com sua mão forte, visitará aquele que é problema para você, para que amanhã Ele se apresente e testemunhe como uma solução dos céus para tantos outros que precisam do cuidado de Deus. Quem acredita nisso diz amém. A terceira importante lição que a gente aprende com a família de Jesus, ou com o álbum da família de Jesus, é que a graça de Deus salva a quem Ele quiser. A graça de Deus salva a quem Ele quiser. Quem somos nós a pensarmos sobre quem deve ou não fazer parte da família de Deus? É muito comum na nossa jornada nós agirmos de maneira diabólica, porque é assim que o diabo age. E quem tem um comportamento semelhante ao diabo, também é seu filho. E algumas vezes nós agimos de maneira diabólica. Quando olhamos para alguém e fazemos avaliações precipitadas sobre este alguém, sabe aquela reação, aquele comportamento de filho orgulhoso que se considera ser o queridinho da família?
Ah, quantas vezes eu agi assim. E não tente se enganar, porque muitas vezes você também agiu assim. E considerarmos a nossa predileção faz com que, em alguns momentos, a gente se permita agir diabolicamente, a dizer que A ou B não merecem receber a graça de Deus, ou que não deveriam recebê-la. Fazemos isso quando nós ouvimos notícias a respeito de assassinos, a respeito de estupradores, a respeito de viciados, a respeito de bandidos. Sabe aquelas pessoas que nós naturalmente as marginalizamos porque a sociedade as marginaliza? Fazemos com que os nossos olhos as olhem com estranheza, e então, fazendo isso, nós não as acolhemos com o amor de Deus, e não nos permitimos dizer de que elas devem ser alvos da graça de Deus. Mas o fato é que a graça de Deus salva a quem Ele quiser. Se Ele colocou na família de Jesus Raabe, uma prostituta, por que não poderia colocar qualquer outro tipo de pessoa? Se Ele colocou Tamar, que intencionalmente enganou o seu sogro, o que me leva a pensar de que Ele não pode fazer o mesmo com tantos homens e mulheres que vivem uma vida de engano, de maneira tão cíclica, repetitiva? A graça de Deus salva a quem Ele quiser. E se porventura em algum momento da sua vida, da sua trajetória, de seus momentos e encontros, você lamentavelmente ouviu que um membro da sua família não receberia a grata manifestação da graça de Deus, não tome isto para o seu coração, porque Ele continua salvando quem Ele quiser. Por mais terrível, complicado, problemático que seja o membro da sua família, o Senhor continua salvando homens e mulheres no mundo, e glórias a Ele por isso, porque hoje Ele também pode salvar alguém na sua casa, da sua casa, e alguém que você esteja orando por tanto tempo, pode ser hoje. Quantos estão gerando expectativas em seus corações para que este dia chegue? Diga amém. Oh, aleluia, porque eu preciso desta visita também na minha casa. Quantos precisam da visita da graça de Deus em suas casas? Eu quero te dizer que Ele continua salvando a quem Ele quiser. E se Ele continua salvando a quem Ele quiser, então Ele pode se manifestar nesta pessoa tão improvável e em um lugar tão inesperado. Oh, aleluia. Nós estamos tendo a bênção de entendermos com este álbum da família de Jesus que a graça de Deus sempre triunfará, que esta graça sempre se manifestará nas pessoas mais improváveis e nos lugares mais inesperados, e que esta mesma graça também salva a quem Ele quiser, no tempo que quiser. E portanto, o que nós vemos ao olhar para o capítulo 1 de Mateus é que a genealogia de Jesus, a história de sua casa, a história de sua família,
é um importante memorial da graça de Deus. Não somente ela é um memorial da graça de Deus, como a família de Jesus, o seu álbum, é um convite poderoso ao nosso coração, não só para recebermos perdão, como também para oferecermos perdão. Certamente há aqui algumas pessoas que precisam oferecer perdão. E este exercício é tão difícil, e não deveria ser difícil para os filhos de Deus, uma vez que eles aprenderam pessoalmente essa tão importante lição sobre o perdão de Deus, que alcança quem quiser, no lugar que quiser, inesperadamente, não levando em consideração seus próprios méritos, uma vez que não há nenhum bem em nós, apenas mal, pois todos se extraviaram e estão distantes da glória de Deus, mas deveriam aprender a oferecer perdão. Assim como Jesus, ele não ocultou as nódoas morais da sua família, pelo contrário, ele salvou toda a sua casa. Ele também nos ensina a oferecermos perdão. E é muito provável que você que está me ouvindo nesse momento tenha passado pela triste experiência de viver uma circunstância aonde o seu coração foi ferido, aonde o seu coração foi machucado, aonde a sua alma foi cortada, trazendo sobre você grande tristeza. E hoje o Senhor nos permite ter contato com o memorial da família de Jesus, para dizer a nós que ela também é um convite para oferecermos perdão. Não só para oferecermos perdão, como também para recebê-lo. Porque há também, lamentavelmente, aqueles que acreditam não merecerem o perdão daquele que ofendeu. Se veem tão constrangidos pela circunstância e pelo momento que o malfeito ocorreu, que acreditam piamente que não merecem o perdão daquele que ofendeu. Porém, hoje, o Senhor também nos dá a oportunidade de dizer, e de aprendermos, sobretudo, que o memorial da família de Jesus também é um convite para receber perdão. E por fim, meus irmãos, este memorial da família de Jesus também nos ensina o quanto o pecado ele tornou-se tão poderoso sobre os homens. Porém, ainda que o pecado tenha se tornado tão poderoso, meu pastor, através do memorial da família de Jesus, não somente aprendemos isso, como também aprendemos que ainda mais a graça de Cristo se torna e se tornou muito mais poderosa. Oh, aleluia! Ainda que a perversidade dos homens cresça, tome carona e avance na história dos homens, Ele continua nos dizendo que a sua graça em Cristo continua ainda muito mais poderosa, convertendo homens e mulheres, transformando homens e mulheres, salvando homens e mulheres para o louvor da sua glória. Que o Senhor nos conceda a alegria de experimentarmos a sua graça
desta maneira. Que na nossa caminhada haja uma oportunidade criada por Deus para que você não venha esconder aquilo que te envergonha e te machuca, mas sim para que você compartilhe aquilo que Ele mudou, aquilo que Ele graciosamente transformou e fez você se tornar não somente você, mas a sua família. A família continuará sendo um importante instrumento de Deus para ser um memorial da graça de Deus. Ele não é somente poderoso para transformar só você. Ele é poderoso para transformar você e a sua família. Que você creia nisto, que você confie nisso, que você abrace isto e que você também compartilhe com grande alegria isto. Nossa família é um memorial da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.